Fala Nação Azul, informativo Cruzeiro aqui para trazer a vocês as informações sobre o nosso cabuloso, as informações do dia de hoje. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal Informativo Cruzeiro no YouTube, siga o nosso Facebook e o nosso Instagram Informativo Cruzeiro e também siga o nosso Twitter Informativo SEC. Nós publicamos os nossos vídeos lá no YouTube, igual publicamos as nossas lives, e fazemos a propaganda lá no nosso Instagram e reproduzimos a propaganda do Instagram no Twitter e no Facebook. Também colocamos notícias diárias lá no nosso Instagram e também recompartilhamos no Facebook e no Twitter. Lembrando que hoje nós anunciamos uma live com o querido e grande ídolo Procópio Cardoso. Infelizmente a internet do nosso amigo não suportou a conexão para ficar na live. A gente fez lá só um pouquinho, quem entrar lá vai ver que caiu várias vezes, a gente tentou voltar, ele teve um pouco de dificuldade, mas a gente irá gravar essa entrevista na sexta-feira e iremos publicar até no máximo segunda. É uma entrevista imperdível para todos os torcedores cruzeirenses, podemos dizer que será um documento histórico, onde Procópio Cardoso irá contar os detalhes e os principais jogadores do terceiro tricampeonato mineiro do Cruzeiro, que foi o de 59, 60 e 61. Irá contar pra gente também a história de como o Cruzeiro conseguiu o terreno e construiu a Toca 1. Também teremos os bastidores do Brasileiro de 66, os bastidores da Libertadores de 67, que o Cruzeiro teve por um fio de chegar à grande final da Libertadores, e teremos também toda a história de Procópio Cardoso no futebol, um dos maiores zagueiros que o mundo já viu jogar, uma pessoa e um profissional extraordinário, que também vai contar também aquela triste passagem quando o Pelé quebrou a perna dele lá em 1968 e ele ficou 5 anos sem jogar bola, 3 anos praticamente de cama, e mesmo assim voltou a jogar bola em grande estilo, dando uma caneta no Roberto Dinamite dentro do Maracanã. Isso não é para qualquer um. Então acompanhe aí que até segunda-feira vocês verão essa grande entrevista do nosso grande ídolo Procópio Cardoso. E vamos às notícias de hoje. O Patrick Bray que voltou de empréstimo para o Cruzeiro, e a gente deu a informação em primeira mão aqui no Informativo Cruzeiro. Informação que a gente publicou no início de março e só foi concretizada em abril, se eu não estou enganado. Vocês podem entrar aí na playlist do Informativo Cruzeiro, buscar lá por Patrick Bray, que vocês vão ver que é mais uma informação em primeira mão aqui do nosso canal. E o Patrick Bray sofreu uma torção no tornozelo hoje, como já foi noticiado aí no treinamento da manhã. Ele foi diagnosticado com estiramento e, segundo o Dr. Sérgio Campolina, já está em tratamento de fisioterapia para voltar possivelmente na próxima semana. E sobre as investigações do Cruzeiro, o deputado Léo Portela, que tem o cargo de superintendente de relações institucionais e governamentais do clube, esteve no departamento estadual em investigações e fraudes, junto a um advogado criminalista, para levar informações sobre ex-dirigentes do clube. Informações essas que foram apuradas pela gestão Sérgio Santos Rodrigues. Os dois representantes reuniram com Gustavo Xavier, o delegado responsável pelas investigações no Cruzeiro, e também acompanharam o andamento das investigações que se aproximam da conclusão de sua primeira fase, e toda a torcida está na expectativa aí de que quem cometeu o crime, de que quem roubou o Cruzeiro seja julgado no mais alto rigor da lei. O Cruzeiro recebeu hoje mais 2 ordens finais de pagamento em processos que tramitam na Comissão Disciplinar da FIFA. O primeiro é do atacante Rafael Sobis, contratado em 2016, e que possui 3 processos contra o Tigres do México. Em 2 desses 3 processos já houve a condenação final e a ordem de pagamento foi enviada ao clube com data para o dia 15 de junho de 2020. A quantia é de $2.286.840, proveniente do valor histórico da transação, mais juros e custos judiciais. O Cruzeiro também recebeu ordem de pagamento no valor de 395.619 euros do Spartak Moscou da Rússia, referente à negociação envolvendo Pedro Rocha, transação realizada em 2019. Jogador que foi muito comemorado com a chegada no clube, mas infelizmente não acabou rendendo.
A única coisa importante que ele fez no Cruzeiro foi aquele golaço no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético lá no Mineirão, e depois disso, infelizmente, não jogou nada. O pagamento tem data de vencimento para o dia 6 de agosto. E o Cruzeiro esclarece que não existe a menor possibilidade do clube perder pontos ou ser rebaixado caso não venha pagar essas dívidas. Se não vier a pagar essas dívidas, as penalidades são o impedimento de registros dos atletas, de qualquer atleta, até que essas dívidas sejam pagas. E o Cruzeiro também esclarece que ele monitora todas as ações na FIFA, está em contato com todos os clubes que ele tem que pagar, e a gestão Sérgio Santos Rodrigues estuda aí a melhor forma de quitar essas dívidas do Cruzeiro, que a gente sabe que não são poucas e a situação não é fácil. Nós tivemos aí uma grande novidade no início da noite sobre a representação para pedir a anulação da eleição de Paulo Pedrosa para o Conselho Deliberativo. Isso de acordo com o artigo 24 do Estatuto Social do Clube, e esse documento você encontra lá no Instagram do Informativo Cruzeiro, e quem entrou com esse pedido foram os conselheiros Giovanni Baroni, o Chimbida, o Alexandre Faria, o Alisson Caires, o Jairo Soares e o André Elian. E eles aguardam uma resposta da comissão eleitoral para saber quais serão os próximos passos, se realmente eles vão conseguir aí isso que eles solicitaram através dessa representação, que é a anulação da eleição do Paulo Pedrosa. Todo mundo achou que isso aconteceria um dia depois, mas acabou acontecendo agora. Então vamos aguardar aí para ver o desfecho de mais essa polêmica na política do Cruzeiro Esporte Clube. E agora vamos às nossas notícias sobre Alexandre Calil, que você viu o título dessa matéria aí, que a gente está perguntando por que o Pedrinho quer reeleger Alexandre Calil. Essa é a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Todo torcedor do Cruzeiro lembra-se perfeitamente que Alexandre Calil declarou em alto e bom som que o objetivo dele era destruir o Cruzeiro. Isso foi bastante divulgado aí alguns anos atrás. E é no mínimo estranho que o Pedrinho BH tenha sido um dos financiadores da campanha do atual prefeito. Isso de acordo com matéria da jornalista Juliana Cipriani, publicada no dia 31/10/2016, às 13 horas e 53 minutos, e atualizada no mesmo dia às 15 horas. Isso lá no site do Estado de Minas. Se você entrar no Google e colocar assim, financiadores da campanha de Alexandre Calil, vocês vão encontrar essa matéria lá em primeiro lugar. E dentro do texto que ela fala sobre os valores que ele gastou na campanha e todas as pessoas que o apoiaram, tem uma parte lá que chama bastante atenção, que eu vou ler aqui para vocês. Os empresários Pedro Lourenço Oliveira e Federico Lavorato Arantes também doaram R$100 mil cada um para a campanha de Alexandre Calil. Isso gera uma pergunta: por que uma pessoa que ajuda o Cruzeiro teve interesse que Alexandre Calil fosse prefeito de Belo Horizonte a ponto de financiar a sua campanha? É no mínimo estranho, né? Vocês vão de concordar comigo. E como prefeito de BH, Calil impediu as comemorações da torcida cruzeirense na Copa do Brasil de 2017 e 2018 nas ruas do Barro Preto e nas ruas da Savassi. Isso nenhum torcedor esquece, todo mundo que estava ali feliz da vida nesses dois títulos, né? Comemorando aí o Penta e o Hexacampeonato da Copa do Brasil do Cruzeiro. Em contrapartida, ele ajudou o Atlético na aprovação do terreno para a construção do estádio. Lembrando que o terreno estava localizado em uma área de preservação ambiental, pois tinha nascente de rio, flora, fauna. E a MRV, que doou esse estádio ao Atlético, já era dona desse terreno há muitos anos. E eles já tinham realizado inúmeras tentativas junto à prefeitura de conseguir realizar empreendimentos imobiliários no local. E eles não conseguiram em nenhuma das gestões anteriores, desde que eles adquiriram esse terreno. Então, eles fizeram a doação desse terreno ao Atlético, sabendo que eles não poderiam ali realizar nenhum empreendimento imobiliário, e através do prefeito Calil, que encaminhou pessoalmente o projeto de lei para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o projeto de lei para aprovação da construção desse terreno. A casa aprovou o texto em 2 turnos, ambos em unanimidade, o que é uma coisa, no mínimo, difícil de acontecer, para quem acompanha um pouco de política aí, 2 turnos com todo mundo votando, né, a favor. E chama atenção também que menos de 24 horas após a aprovação do segundo turno,
uma reunião extraordinária da Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental, realizada na Superintendência Regional de Regularização Ambiental, a SUPRAM, isso lá na Secretaria de Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Todos esses órgãos concederam o documento autorizativo para intervenção ambiental. Isso aí que deu ao Atlético a possibilidade de destruir aquela área de preservação ambiental para começar a construir o estádio. E ainda teve a influência de Calil e dos deputados Léo Burguês, Álvaro Damião e mais 5 deputados atleticanos na tramitação que passou pelas comissões temáticas de Legislação e Justiça, Meio Ambiente, Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas. E para finalizar, o prefeito realizou uma parceria com a Secretaria de Educação para levar crianças das escolas públicas somente aos Jogos do Atlético. Não fez a parceria para levar nem os Jogos do Cruzeiro nem os Jogos do América. Então fica aí, parece que ele só teve voto de atleticano, né? Porque se ele é prefeito e faz a parceria para levar as crianças somente aos Jogos do Atlético, não parece que ele não precisou dos votos nem dos cruzeirenses nem dos americanos, né? E somente essa declaração que o Calil fez em alto e bom som alguns anos atrás, que queria destruir o Cruzeiro, já é um forte motivo para nenhum cruzeirense verdadeiro votar, muito menos apoiar ou financiar a reeleição do Calil, que já se movimenta aí nos bastidores para as eleições desse ano. Mas parece que não é o que pensa o Pedro Lourenço. O empresário declarou que vai apoiar e financiar a reeleição de Alexandre Calil e se movimenta nos bastidores para tentar favorecer a sua reeleição. Pedrinho convenceu um representante da torcida do Cruzeiro a retirar a sua candidatura à Câmara dos Vereadores, pois o mesmo é filiado a um partido de oposição ao atual prefeito. E a candidatura do representante da torcida do Cruzeiro poderia abrir uma forte campanha para os cruzeirenses não votarem em Alexandre Calil. E com a apresentação desses fatos, você, cruzeirense, ainda votaria em Alexandre Calil? E eu deixo também a pergunta: quais os motivos levam Pedrinho BH a querer a reeleição do prefeito que notoriamente ajuda o Atlético e prejudica o Cruzeiro? Sem contar que o supermercado BH também patrocina o Atlético, o que é um direito do empresário, e não estou aqui para julgar isso, longe disso, mas eu faço outra pergunta a vocês. Alguém já viu o falecido Newton Cardoso, famoso político aí que bancou inúmeras contratações milionárias para o Atlético na década de 90? Alguém já viu ele patrocinar ou ajudar o Cruzeiro de alguma forma? Ou também, alguém já viu a MRV, que tem o atleticano como proprietário, também patrocinar ou ajudar o Cruzeiro de alguma forma? Então fica aí esses questionamentos e também mais um questionamento a você. Quais os limites entre negócio e paixão? A gente está vendo aí que os empresários, né, do lado atleticano estão aí sempre movidos pela paixão clubística, e no caso aí do empresário cruzeirense, ele parece aí mais focado no negócio. É um cara que tem negócios tanto com o Cruzeiro, tanto quanto o Atlético. E fica todas essas informações para você, torcedor, para você tirar suas próprias conclusões, para você conversar com a galera aí, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, debater esse assunto. Comenta aqui embaixo do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, ative o alerta de notificações para você receber os nossos vídeos em primeira mão. E deixamos aí esses questionamentos e deixamos claro que nós não temos lado político, nós não temos intenção de ajudar A nem B, isso tanto na política municipal, estadual, federal e também na política do clube. Nós não temos padrinho no clube, nós não temos a finalidade de ajudar conselheiro A ou B. A nossa finalidade é defender, enaltecer e estar sempre ao lado do Cruzeiro e levando informações aí a vocês, torcedores. E lembrando que todo dia lá no YouTube oficial do Cruzeiro Esporte Clube vocês encontram o Dia na Toca, que são as imagens de treinamento, as imagens de treino que a gente fazia aqui com o maior carinho para vocês, mas que devido à pandemia a gente não pode fazer. Então o Departamento de Comunicação do Cruzeiro está fazendo isso também com tamanha qualidade. São vídeos curtinhos que você pode entrar lá no YouTube oficial do Cruzeiro Esporte Clube, curtir, comentar e ver aí a movimentação do treinamento do Cruzeiro
na manhã, que são realizados todas as manhãs. E lembrando para você que não sabe, esses vídeos dos treinos do Cruzeiro tem o título O Dia na Toca, e eles são publicados por volta de 7h30 da noite, lá no YouTube oficial do Cruzeiro Esporte Clube. Então não deixe de seguir todas as redes sociais do Cruzeiro para ajudar o clube aí nesse momento tão difícil, e também se inscreva no Informativo Cruzeiro no YouTube e demais redes sociais. E agradeço aí a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.